Bom, legal. Então, essa aqui é uma conversa, né, que eu e o Camilo, de verdade, já estamos tendo há bastante tempo. E, bom, a gente já conhece há alguns anos, mas nas últimas semanas a gente está intensificando algumas conversas, e especialmente por causa dos 50 anos, né, de celebração do contato e improvisação, 50 anos que é contado a partir do Magnésio, do Ever Gallery, que já é algo curioso, polêmico por si só nessa data, né? Quando é que começa o contato e improvisação? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é isso, então, como o próprio Camilo fala, entender que as pessoas, né, os personagens, nós somos todas histórias vivas, né? E ele é uma história viva, também uma biblioteca de viva, de experiências também, enfim, de sensações teóricas corporais, porque passou por essa época, né? Passou por pessoas, né? Tocou as pessoas e foi tocado. Então, essa conversa é para nós brincarmos um pouco para com esse contato e improvisação entre as gerações aí, né? Ver o que a gente consegue gerar. Então, agradeço, Camilo, pela possibilidade da gente conversar e estar se instigando aqui. Então, que legal. Bom, eu agradeço o seu esse convite, mas a sua iniciativa, não? E agradeço muito, na verdade, nossa interlocução. Faz tempo que a gente conversa, que a gente questiona, que a gente quer saber, não? O que entender, compreender. É, é uma vontade de conhecimento, tá? Que significa, provavelmente também, é uma vontade vem dessa, não sei, de uma sensibilidade de perceber, estamos fazendo isso, estamos nisso, estamos fazendo isso, somos isso, e somos influenciados por isso. Aí vem aquela coisa mais, sabe, aquele mas isso o quê? Então, isso é contato improvisação, ou contact improvisation, ou talvez também em português, improvisação em contato. Sim. Então, aí vem as coisas. O que é para mim, o que é para você, o que é para as pessoas na Itália, o Sim, que é para as pessoas na Groenlândia, o sim, que é, mas tem uma ideia global, ou se acredita que exista uma ideia global do, do que é contato e improvisação. Então, então estamos gerando, você falou, então, gerações. Eu estou me sim. dando conta que inevitavelmente, irreversivelmente, estou envelhecendo. Não sei, 20 anos atrás, minha barba não, não seria branca, não teria sido branca. É interessante perceber, por exemplo, eu hoje em dia, se vou no médico, o médico ou a médica me chamam de senhor, enquanto antigamente, olha só, antigamente era eu que chamava o médico de senhor. Então é isso. É, o passar do tempo, sabe, faz com que as pessoas tenham, é, posso dizer, mais tempo para lembrar, ou para esquecer, ou para distorcer, ou Sim. para selecionar. É isso tudo que a gente estava falando da questão da memória, né? Então, é engraçado também da memória e o que que fica, né? Quais são as narrativas, né? Então, ontem mesmo eu estava numa uma vivência, uma amiga chamou de biodança, e eu sempre lembro o Camilo falando, contato e improvisação não é biodança, né? Porque algumas pessoas fazem essa confusão, no fundo, né? E aí a gente conversando um pouco, ela, conhece alguma coisa de contato e improvisação? Ela, sim, Steve Paxton, né? Ficou muitos anos no Japão e aí aprendeu Aikido. Então essa eram as primeiras duas palavras que ela falou. Sim, Steve Paxton, muito tempo no Japão e Aikido. E eu falei assim, claro, teve uma importância, mas assim, teve tantas outras importâncias, de tantas outras pessoas, de tantos outros grupos, ficou focalizado numa pessoa,
E também isso também, às vezes focalizado no Zen budismo, no Aikido, e que teve muitas influências da comunidade negra também, né, de outras filosofias da época, assim, né? E é curioso como a gente vai, né, para quais são as grandes influências, né, essas influências de algo do branco, né, assim, e dessa cultura, né, mais elevada, espiritual, que seria do Japão, assim, em vez de focalizar ali numa comunidade, por exemplo, negra, né? Por que que essa influência é mais destacada do que outra, né? Por que que o Aikido é mais destacado do que o Jitterbug? Por que que o Steve, um homem, é mais destacado do que a Nancy, ou a Anita, ou a Trisha Brown, então, essas narrativas, né, que a gente estava falando é muito curioso, né? Por quais são as narrativas, né? Por quanto tempo a gente vai continuar com a mesma narrativa, sem revisitar a história, essas micro-histórias, né, que a gente estava falando. Sim. Uau, você também. É incrível. Sabia? Cada palavra para mim gera janelas de pensamento, janelas de reflexionamentos, de reflexões. Por exemplo, bom, vamos ver uma pequena coisa aqui. Bom, vou começar contando uma poesia que eu acho que eu já te contei. Então, é uma poesia de um poeta, escritor napoletano, falecido já há anos. Uma poesia que ele escreveu na minha frente, me dedicou. Deveria ter sido provavelmente 81, 82, numa noite, vou criar uma memória, numa noite de verão. Não lembro se era verão, se era quente ou se era frio. Você vê, estou inventando, estou gostando, talvez estou me aproximando à ideia que era de verão, tá? Uma noite, então, mas uma noite como muitas, que na época a gente passava num bar, tomando todas até altas horas. E ele me disse essa poesia que vou contar em napoletano para ninguém entender, e depois eu vou traduzir, mas pelo menos também para ouvir o som. A poesia diz: tu sei guagliona e guarda in faccia gente, a chi ti fanno un sorriso, stringe la mano, alleggerire il tuo cuore, se è vero amore o è fantasia. E traduzido, a emoção, e traduzido seria: você é moleque e olha as pessoas nos olhos. A quem te faz um sorriso, aperta-lhe a mão. Estende a mão. Estende a mão e leia no coração se é amor de verdade ou é fantasia. Tá? Então, conto isso por quê? Porque eu estou criando logo, na memória, estou já criando de uma certa maneira uma fantasia. Estou criando a fantasia de era inverno, era verão. Já na minha seleção de uma memória, eu estou preferindo uma condição que era quente. Mas também, então, quero dizer que, então, que nessa questão do inventar e de transformar as coisas, conscientemente ou inconscientemente, tem também um interesse, tem também uma preferência. Tá? Então, quando a preferência ou interesse é inconsciente, bom, somos humanos e está legal. Quando a invenção, a transformação, a distorção de uma memória, ou seja, de um evento passado, da lembrança de um evento passado, é, digamos, transformada com um interesse consciente, tipo querer contar um tipo de história, aí, bom, se entra também já em outro campo de que hoje em dia se chama fake news, ok? Então, mas eu tenho certeza que aqui nem eu nem você e ninguém dentro da comunidade tem a intenção de criar fake news, mas, porém, temos que ter essa prática de tentar compreender-nos, sabe? Estamos inventando ou estamos vendo desde que ponto de vista?
não sei, por exemplo, desde um ponto de vista de um homem heterossexual, branco, de 57 anos, não pobre, não rico, então, como se diz, de classe média, com cartão de crédito, por exemplo, sabe, com mãe viva e pai morto, tantas coisas que da experiência, não? E da história de uma pessoa que também influenciam a seleção da memória de eventos passados. Ô, Bruno, você que me conhece, quando eu estou viajando demais, me Sim, chama de volta, por favor. sim. Então, assim, vou mostrar, vou compartilhar na tela só uma pequena coisa em relação a esta questão da memória e de contar história. Então, é o link do YouTube a um filme documentário de 1999 que se chama Nós que aqui estamos, por vós esperamos, de um diretor brasileiro que se chama Carlos Mazagão. Basicamente, esse documentário é uma coleção de imagens, de arquivo, películas, filmes, sobre 1900, de 1900. E então o diretor conta, através das imagens, uma história de 1900. Uma história, e é interessante ver como ele mostra que a história coletiva é feita por histórias individuais. Então, 1900 com personagens, digamos, principais, como podem ter sido Freud, como pode ter sido Hitler, Stalin, Mussolini, e o Mazagão inclui até o Nijinsky, como depois da apresentação de L'après-midi d'un femme, de Nijinsky, a dança já, o dia depois, a dança já não era mais a mesma. Então, eu vou ver se... Ok, aí dá para ver, esse é um screenshot, Uhum. um print screen do filme. A música, então, é sem palavras, tem umas poucas escritas, e tem uma música maravilhosa do Wim Mertens. Então, eu assisti esse filme em 99 no cinema e mudou completamente o meu entendimento de história. Foi uma coisa, foi revelador, foi maravilhoso, porque eu pela primeira vez eu vi coisas tipo a história, aqui tem uma imagem, Leningrado 1926, no filme se vê imagens de uma operária numa fábrica de cigarros. Então, Leningrado 1926, a tal Marta Vertovska, nascida em 1892 e falecida em 1945, empacotou milhões de cigarros, depois virou telefonista. Esse é um extrato da história do segundo, do último século, do segundo milênio. Essa outra foi incrível. Argentina, 1983. Tal Daniel Escobar, 1925, 1998. Apertou 9.872.441 parafusos para veículos da Renault. Uma outra história é que algum dia em Detroit, em 1913, ano de produção
do modelo Ford T, que foi revolucionário, enquanto na fábrica da Ford, o tempo de produção de um carro foi reduzido de 14 horas para 1 hora e 33 minutos. E o tal Alex Anderson, nascido em 1882 e falecido em 1919, por $22 por semana, trabalhava 12 horas por dia, de segunda a sábado, tinha só tempo para descansar aos domingos e gostava de fazer piquenique, e contudo nunca teve um Ford T. E morreu de gripe espanhola. Vou interromper o compartilhamento para voltar a gente. E sim, esse filme abriu a minha cabeça, a minha percepção das coisas. E como uma outra coisa que abriu minha cabeça, tem sido um artigo do Keith Hennessy, que se chama The Experiment Called Contact Improvisation, no qual ele diz, e esse artigo se encontra na internet, vou dar depois o link, não estou com ele aqui nesse momento, mas aí eu traduzi algo que também me influenciou muito e começou a mudar a minha ideia sobre a história do contato e improvisação. Ele diz: contact improvisation, ou contato e improvisação, desafia qualquer definição específica ou análise histórica. O dançarino mais frequentemente creditado pelo desenvolvimento do contato e improvisação é ambivalente em relação ao seu papel e de alguns dos primeiros participantes. É ambivalente em relação ao seu papel, e alguns dos primeiros participantes do contato e improvisação têm histórias divergentes sobre o desenvolvimento do trabalho. Após o processo de improvisação e a inteligência da própria dança, os primeiros praticantes resistiram a uma sugestão para codificar a forma e certificar os professores. Contar com uma história da área da Bahia de São Francisco é ainda mais complicado por uma tentativa de contrabalançar o favor histórico dos artistas e das histórias de Nova York. E ele continua dizendo: a maioria das histórias se reduzem a narrativas de heróis masculinos únicos, descartando ou minimizando as contribuições significativas de mulheres e coletivos. Bom, minha tradução não é das melhores, mas a culpa é do Google, não é minha. Mas isso, boom, aí me fez começar realmente a olhar a história do contato e improvisação com um olhar crítico. Foi a primeira, uma das pessoas mais comumente acreditado. Então, aí foi essas duas palavras, mais frequentemente acreditado. Então, caramba, a história não é esta coisa que eu, tomo, engulo, devoro, sem digerir, sem antropofagizar, e essa história. A qual eu acredito, porque mais ou menos eu vi que as coisas são assim, e porque mais ou menos todo mundo conta que as coisas são assim. E aí comecei realmente a pesquisar
a me interessar, a ler mais. E o Keith Hennessy foi uma chave. Foi uma chave. Nesse artigo, ele de fato fala da questão. Então, fala que contact improvisation já se então, já estava no ar há muito tempo, conta dos experimentos, das coreografias da Nancy Stark-Smith, não, não é a Nancy, mas da Trisha Brown, as coreografias de Falling Duets and Leaning Duets, a coreografia Lightfall, da Nancy, da Trisha, está muito presente em mim, a Nancy, então está voltando. Então, a coreografia de 1963, Lightfall, coreografada pela Trisha e dançada pela Trisha e pelo Steve. Então, eu fui buscando, fui lendo coisas e comecei a ver que realmente esse contact improvisation ou contact improvisations realmente estava sendo investigado, praticado, mastigado há muitos anos, antes da história que conta que foi Magnesium, que foi de 1972, que foi a faísca que deu início à investigação do contato e improvisação. Então é isso. Então a gente vê que pelo menos 9 anos, né, antes de 72 já tinha essas pesquisas, né? E esse artigo, né, pequenininho do Keith, né, é muito legal, né? Porque tem um parágrafo que ele vai nomeando pelo menos umas principais contribuições, né? Então ele fala, Anita Little já estava pesquisando antes do Steve, né, o crawling under and over, né? Então o engatinhar meio e subir, né, em cima de alguém e descer de alguém, né? Então a Mary Ferguson, the release technique, né, da técnica de soltura, com Lepkoff, né, também. Então, como isso, na verdade, né, esse caldo aí, né, de pessoas é que deu o que a forma que a gente começa a se relacionar mais, né, a ter mais a referência de contato e improvisação nas preparações para o Weber Gallery, né, em Nova York. Né? Então, tem um salto absurdo, né, do Magnesium para o Weber Gallery, né? Assim, em termos de técnica, né? Também. Você teve 10 anos de gestação e provavelmente mais até daquilo, ok? Nós temos esse olhar porque nós estamos vendo principalmente estas pessoas, tá? E, de fato, estamos falando que, não sei, que o Lindy Hop, a dança swing, geralmente chamada de dança swing, que já dos anos 40 e 50, das comunidades afro-americanas, cubanas, e tinham elementos de quê? Acrobáticos de improvisação. De fato, quanto mais toda dança, todo vídeo, anos 40, 50, qualquer documento em vídeo se vê de pessoas dançando Lindy Hop ou The Shuffle, tinha vários nomes e vários estilos, mas era mandatório improvisar, ou seja, cada um com a mesma música, cada um, seja individualmente ou em dupla, puxando, então, peso para dentro, contrapondo para fora, pulando, qualquer coisa, era improvisação, né? Não era, digamos, repetição de passos. Aliás, quanto cada um pudesse mostrar a própria dança, a própria individualidade, a própria identidade, melhor. Então, sim, você mencionou, sim, esse artigo do Keith realmente para mim abriu, e Keith me parece que no artigo também menciona a Karen Schaffman, me parece que está nesse artigo, que é
também uma outra pesquisadora acadêmica ah, estadunidense que em 2001 escreveu a própria tese em, acho que é filosofia da história, ou história da filosofia, não lembro. Mas em 2001 ela escreveu um trabalho belíssimo, belíssimo, crítico, etnográfico, chamado From the Margins to the Mainstream, Contact Improvisation and the Commodification of Touch. Das margens à corrente principal, a corrente dominante, contato e improvisação e a comodificação do toque. E é um trabalho belíssimo, no qual ela faz umas análises profundas, críticas, e de si mesma também. Essa realmente é um trabalho belo, belo. Ela questiona, inclusive, digamos, o próprio papel do etnógrafo. Do etnógrafo, quem sou eu que estou aqui e que, de repente, com qual olhar, com qual fusão de horizontes estou eu analisando, compreendendo, estudando e criticando o fazer de outra pessoa. Então, realmente, esse e como eu te disse, descobri muito recentemente essa tese, né? Apesar que está há 20 anos, né? E aqui, especialmente, vamos dizer, tenho a impressão que, especialmente na América Latina, aqui na América do Sul, ainda se tem uma visão bastante heróica, bastante hagiográfica, né, do Steve. Então, se tem uma sorte de, uma espécie de veneração meritadíssima, respeito absoluto, admiração absoluta ao Steve, a tudo que ele fez e continua fazendo. Só que acho que realmente, agora que são também 50 anos da atuação do Steve nesse contato improvisação e de muitos outros, e os meus 30 anos e os seus tantos anos, sabe, é importante poder vermos e ver o contato improvisação de uma maneira com mais pontos de vista, mais aberta, então crítica, se diz crítica. Sim. Para quem não conhece, né, o termo que o Camilo está usando de hagiografia, né, é como se fosse uma biografia dos santos, né? Então é isso que às vezes se faz com algumas figuras, né? E essa é a brincadeira ali com o Steve, né? Que realmente como se fosse um santo, né? Tem um amigo que está aqui também agora em São Paulo, o Nico, né? Nico Couté do Chile, ele brincou isso. Uma vez ele fez um altar, né? Com o Steve, assim. E algumas pessoas, digamos, levaram a sério. E aí ele explodiu, né? Falou assim, não, vocês não estão... É tão absurda a coisa que vocês não estão enxergando que eu estou sendo irônico, né? Assim, então, ficou uma questão. Acho que ele até não deu aula ou questionou a própria aula que ele ia dar, né? Então isso é muito curioso, né? E volta para o que a gente estava conversando, né? Então, e essa questão da complexidade da narrativa, né? Então, não é porque você está fazendo um olhar da narrativa, não, digamos, não estamos mentindo, não estamos manipulando, o que estamos falando é verdade. Mas a verdade dita sobre uma narrativa, ela acaba se tornando, não para se dizer talvez uma mentira, mas uma enorme distorção, né? Então, se você não está falando todo, na verdade, se você pensa que é só isso, você pensa que a edição é o todo. E isso sim é uma grande inverdade, né? Isso sim é uma grande distorção. E isso é criar santos, heróis, né? Assim. Então, essa questão, para voltar também, que a gente estava conversando, né? De 1941, né? Por exemplo, tem esse clássico vídeo, assim, né? Do Jitterbug, ou do Lindhop, né? Assim, que é isso, vem da comunidade negra que está envolvido com a questão do começo do rock, né? Então, e com esse movimento de liberdade, né? Cada essa questão do espontâneo, do autêntico, né? De faça, né? De se expresse, né?
E como que isso começa numa comunidade, comunidades negras, marginais, né, para usar esse termo também da tese aí da Chapman, e depois esse termo ele vira whitewash, né? Então a gente lava, né, essa cultura, a gente lava essa cultura para branco, né? Então depois o Lindy Hop vai começa, não, agora os brancos podem fazer. E aí é muito engraçado esses programas de 40, né, assim da televisão que a gente tem acesso, mostra, como eles estão fazendo, eles fazem isso, eles puxam, ele empurra. Isso aqui tem a ver. Então eles justificam que é possível fazer isso e que não é uma coisa de louco, ou é uma coisa ali só da comunidade negra que era menosprezada, né? Então, como que tem uma grande dívida, na verdade, né, para os voos, né, que o Camilo estava falando, tem os voos, esses puxos, é por cima do ombro que eles passam e giram assim por baixo da perna. Isso é 1941, sabe, assim. E uma outra questão que o Camilo trouxe também em outras conversas, né, que é legal ele falar, é a filmagem, né, de baixo para cima. Isso em 1941. Se quiser falar mais disso também, Camilo. Sim, não, porque, bom, eu gosto de. Bom, gosto de imagem, gosto. Então, eu encontrei. Gosto de Eric Satie, gosto de dadaísmo, gosto de modernismo, gosto de futurismo. Então, pesquisando na internet, eu encontrei esse filme de que ano era? De 41. 1912? Ah, não. 24? Não lembro. Eu tenho escrito aqui, é, é, posso... Aquele do Lindy Hop, eu acho que é do Jitterbug, acho que é de Não, 41. do Lindy Hop é de 40, é de 44. É, do, é, é de 44. Aqui eu tenho. Inclusive, se quiser, podemos... então, Lindy Hop é de 44 e Entr'acte, do cineasta francês René Clair, é de 1924. Então, que eu saiba, ou que eu tenha encontrado, esse filme de 1924, com a participação, com a música do Eric Satie, com a participação no filme do Eric Satie e do François, me parece, François Picabia, tem a visão, tem a primeira, como se diz, a primeira filmagem desde o ponto de vista da gravidade. Se vê uma bailarina de balé fazendo piruetas e plié e GTs de baixo, que essa é a mesma técnica que em 44 vem utilizada no filme Groovy Movie, sobre o jitterbug, sobre essa swing dance, nascida e desenvolvida na comunidade afro-americana e depois, digamos, extrapolada, apropriada. Não podemos usar aí, é belo, eu começo a compreender um pouco melhor a diferença entre, por exemplo, entre apropriar, entre ecletismo e entre antropofagismo, ok? Então, vamos dizer, não tem intenção crítica na apropriação por apropriação. Tem intenção crítica, sim, num ritual, numa antropofagia, na antropofagia do Oswald de Andrade, ok? Então, eu hoje em dia realmente não consigo mais só comer, tenho feito isso por uma vida inteira, provavelmente, mas qualquer história me se conte, realmente, qualquer história me se conte, eu preciso, e que me interessa, eu preciso ir pesquisar sobre mais contos dessa história. Porque você falou isso,
a história, quanto mais... aí, se uma história é contada por quantas pessoas, a história tem que ser contada para virar verdade, ou para virar a verdade, ok? Então, e isso não é só para, digamos, para uma certa identificação, talvez, com os underdogs ou os marginais que eu tenho, tá? Mas é realmente porque é, tem mais histórias, tá? Assim como falando de histórias, estava pensando uma outra coisa nesses dias. Você vê, me puxa, mas veja como veja qual é a diferença em termos de verdade ou em termos de consideração, em termos de status, qual é a diferença entre um doutor universitário e um simples conta-história? Qual é? Sabe? A quem se dá mais valor, a quem se dá mais peso? Bom, provavelmente depende dos ambientes, né? Depende dos ambientes. Mas o contador de história normalmente vai sozinho, sabe? E mostra o painéilzinho seu. Vamos deixar isso. Sim. E só para amarrar isso, né, você estava concluindo então, essa tomada, né, de braço para cima, que eles faziam, acho que com vidro, né, Tinha já esquecido. Então tem essas duas referências, né, do Groove Movie e esse outro vídeo que eu me fujo o nome. Entre atos. Entre Entre atos, sim. atos. Entre-atos. E depois isso vai ser Você utilizado no fala, eu material para... compartilho. Isso, Enquanto você fala, eu compartilho aqui, que dá procura lá. para ver. E é Porque bonito. isso vai ser utilizado depois no material para coluna, né, do Steve, Só né, uma coisa, me diga só se está entrando o entrando. som. O Está vídeo, entrando o som? por Então, enquanto sim, vamos ver se o som... ok, eu tirei o som do vídeo, é só isso. Assim que você pode continuar falando. Sim. Então é essa, né? Essa visão de baixo para cima e depois vai ser muito bonito, né? Vai ser muito legal de ver no material para coluna, né? Mas mostrando que tudo isso tem uma história, né? Então essa que é a conclusão, né? Que a gente está trazendo. Sim, a conclusão é que, então, aqui eu não estou achando o eu queria mostrar, mas não estou achando. A história provavelmente é que realmente é, eu não sou um santo, você não é um santo, nem Steve Paxton, e ninguém é um santo. E ninguém inventa especialmente uma coisa que se faz a dois, sozinho. Aqui está a imagem. Aqui. Ah, olha só. Sim. Não, era aqui. Mas estava ali. Era aqui. Aqui. Vocês podem ver, essa é 1924, uma dançarina vista do ponto de vista da gravidade. Esse eu escrevi, é um célebre antenado do vídeo do material para a coluna, do Material for the Spine, de Steve Paxton. Então, ou seja, com isso eu quero dizer, eu imagino que Steve Paxton tenha conhecimento, tivesse conhecimento. Eu imagino, estou fazendo uma conjectura, ok? É uma suposição, não sabemos. Mas tenho a impressão, ou seja, eu imagino, eu conjeturo que o Steve tenha se inspirado nesse vídeo de 24 e nesse vídeo de 44 que estou para passar agora. Então, esse vídeo de 44, ele é muito... ele é curioso, porque esse é o que a gente estava falando, né? Esse já é uma versão whitewash, então já é uma versão, digamos, de Sim. lavada para branco do Groove Movie, né? Que o Camilo estava falando, de 41, né? Que aí também tem essa pegada de cima para baixo, né? Inclusive, ele justificando o Lindy Hop é muito interessante o começo desse vídeo, depois vale a pena quem quiser ver tudo, porque ele fala, olha, isso aqui vem da valsa, é um passo para cá e um passo para lá, e agora a gente está agitando mais o passo da valsa, como se
faz parte dentro da nossa história. Aí, É sim, muito curioso. olha, o homem batendo na mulher, olha, Tem uma que ele fica batendo assim com é, a mão, sim. Isso. você tá vendo a imagem? Tô vendo a imagem, tá travadazinha, mas. Do Lindy... Ah, não, 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 espera, você não tá vendo o Lindy Hop agora? Tô vendo o Lindy Ah, Hop, tá ok. Ah, travadozinho. ok. E Aí, sim, aí vemos a dança entre eles, sim, vista do ponto de vista da gravidade. sim, Como, como com uma incrível imagem poética, o Steve conseguiu descrever esse ponto de vista. sim, Porque é Steve que fala de algo visto do ponto de vista da gravidade. sim, Fazendo é, da gravidade é, um, um, um ser que nos percebe, um ser que nos vê e nos percebe. claro. E uma outra conversa que a gente estava tendo também, né, sobre essas, não sei, idealizações ou romantizações do passado também, né, é essa questão que ficou relacionada ao copyright, né, então, registrar ou não registrar a marca, né, então, e é curioso, porque no começo até teve uma tentativa inicial, né, com o manager, né, com o agente ali, inicial que o grupo teve, né, o grupo depois de Nova York, né? Então eles começaram, na verdade, até a pensar em fazer uma marca registrada, né? Então eles começaram a pensar quem poderia ser o professor de contato e improvisação. Então tinha essa dois professores têm que autorizar, né? Então dois professores de nós, né, do grupo principal. Então tiveram várias regrinhas. 5% do seu salário vai para um contato, um fundo do contato. Então eles começaram a pensar em algumas regras, né? E depois acabaram não assinando, acabaram não fazendo isso, né? Mas que vem essa nossa pergunta também, né? Então, e se, e se quisessem fazer realmente o copyright? Teriam autoridade? Teriam legitimidade para isso? Teriam talvez uma legitimidade para fazer um copyright que era inclusive uma possibilidade de Steve e outros, estava em latim na verdade, Steve et al, né? Steve e outros, né? Então a técnica Steve e outros. Aí tudo bem, né? Steve e outros. Mas teriam legitimidade para pegar um copyright de contact improvisation? Eu acho que não, porque era um termo que já era utilizado antes, de contact improvisations, de interações em contato, a Simone Forte, né, de violent contact, né, então já se utilizava essas Desculpa, ideias. desculpa eu te interromper. Você está vendo Tô o vendo Huddle? o Huddle, tô vendo o Huddle. Ok, perfeito, perfeito. Então essas imagens que estão trazendo aqui são questões, né, que a gente fala, idealiza também uma romantização de não fazer um copyright, né, talvez de não Steve e outros, mas o contact improvisation, não sei se daria para fazer realmente um copyright, né? Então, ou todos ali faziam, então tinha muita gente pesquisando isso na época também, né? Você poderia ter o contact improvisation a lá Steve e outros, né? A lá esse grupo. Mas a palavra, né, a gente até brinca, não dá como fazer um copyright da palavra yoga. Você pode ter diferentes formações de yoga, né? Vinyasa, Hatha, né? Power Yoga, mas um copyright da palavra yoga é muito contestado, né? Posso te interromper? Vai Ou lá, vai seja, lá. considera uma coisa. Bom, você, você é doutor em filosofia do direito? Sim, eles chamam doutor em ciências, né, e de filosofia e teoria geral do direito, né? Ok, perfeito. Não, te digo porque Claro. com certeza você tem. Então, posso terminar aqui e voltar a gente. Então, você tem todo o conhecimento para compreender os mecanismos legais, no sentido, é, vamos ver, yoga, se alguém, eu não sei, me corrija, por favor, penso em voz alta. Então, se eu hoje quisesse me apropriar do nome yoga e patentear o nome yoga, posso? Existe, ou então, mais uma pergunta, o que eu precisaria fazer
para definir, ou seja, yoga, eu poderia provavelmente escolher um nome que é yoga e aí fazer uma lista do que define, do que é dentro do meu copyright yoga. É isso? Sim e não. Poderia fazer isso? Você poderia, você pode fazer se você acrescenta o termo, você inventa um nome ou você coloca Yoga Camilo, né? Yoga Cam, não sei, alguma coisa assim. Mas por que não yoga, né? Porque Por quê? Por você favor, tem me que diga isso, provar. porque quero entender. Aí é uma questão de história. Você Quero tem virar que provar. milionário. É isso. Vou, Você vou, vou teria patentear o contato de o improvisação. contato de improvisação, ninguém pensou nisso. Você É, tem que, você tem que provar historicamente que você foi a primeira pessoa a usar e a criar esse termo. esse termo, o Esse termo. termo. Então, estamos Então, falando se do você termo. cria e usa o termo, né, yoga, né, e você, não, independente do que você está chamando disso, você pode chamar, né, você pode chamar yoga e ser uma, sei lá, um McDonald's, né? Assim, então, não pode Ah, ter nada a ver com a marca. Mas se você usou o termo, né, e como você estava usando o termo, né, e aí as pessoas começaram a usar daquela maneira sem te identificar, isso é problemático. E aí você consegue, em tese, você tem o direito de um copyright, né? Então essa é a questão, né? Eles teriam direito a um copyright Contact Improvisation, eram as primeiras pessoas a utilizar o nome contato, eram as e primeiras aí pessoas a usar. sabemos, e Então, aí sabemos, provavelmente, ou seja, não provavelmente, sabemos que não eram as primeiras pessoas a usar Contact Improvisation, ok? Então, lá mesmo no artigo do Kit, ele menciona, e no livro Democracy's Bodies, me parece, no livro da... Ai, não lembro os nomes. Mas então, tem o Violent Contact, performance da Simone Forti, ou seja, é, tem, tem trabalhos. E ainda a gente não mencionou a Caroline Schneemann, sim. ok? Que era membro, foi a primeira artista visual que entrou no Jazz and Dance Theater, e ela tem vídeos e tem escritos que então que ela dava ao pessoal da Jazz and Dance Theater exercícios de contact improvisation. Tem notícias de um vídeo de 64 intitulado Contact Improvisation, que é irreperível, se diz em português? Que não pode ser achado, Ah, irreperível, não, é italiano. É italiano. Então, sim, sim. tinha teve 10 anos, pelo menos, de anos propedêuticos, anos de gestação Claro. daquilo que depois Steve e outras pessoas chamaram de contato improvisação. Sim. E agora... Posso, Vai, fala. sim. Não, isso. Não, sabe, estava pensando, porque, ok, então, back to Keith, o que ele diz em relação, só para ver a palavra, porque as palavras são, então, análise. Bom, enquanto você acha, só fala uma coisinha Sim, aqui. o Vai, dançarino vai. creditado, bom, ele diz, olha só, aqui, por exemplo, diz o dançarino mais frequentemente creditado pelo desenvolvimento. Ele nem falou pelo, sabe, pela paternidade ou pela criação ou pela, sabe, mas então veja como esta pessoa, essa fantástica pessoa que é Steve Paxton, é, e volto a dizer, a tese, o trabalho da Karen Schaffman é maravilhoso, mas essa pessoa, ela
é uma pessoa que realmente esquiva as definições, mas de vez em quando aceita de tomar o lugar de iniciador, ou de influenciador, ou de instigador, ou de, sabe? Claro. E então, justo nesses dias, sendo que as palavras não são qualquer coisa, é importante, bom, para mim, inclusive para mim, a questão de compreender o significado de uma palavra, hoje em dia está virando algo de super importante, sendo que nessa minha cabeça estão é, co, co-cozinhando, estão co-cozinhando constantemente pelo menos 4 línguas, se não 5, que é o italiano, que é o português, que é Legal. o espanhol e é o inglês. Então, quantas vezes as palavras são iguais, com o mesmo acento, mas têm significados diferentes? Quantas vezes eu invento uma palavra, como, porque se existe comunicação, por exemplo, comunicazione, comunicação, por que não existe uma outra palavra a qual eu só coloco o são final de uma palavra italiana? E às vezes eu me dou bem, às vezes essa palavra não existe. Às vezes as palavras são iguais, significados diferentes, às vezes significados iguais, acentos diferentes. Por isso, para mim, compreender o significado da palavra vir algo de extremamente importante, porque preciso, de uma certa maneira, saber se eu estou entendendo ou se eu estou achando que estou entendendo. E se o outro está entendendo ou se está achando que está entendendo. Obviamente, o outro é sempre o outro. A alteridade é sempre a alteridade. Então, será que aí jogo uma problematização? Então, será que Steve Paxton, se digo nada mais, pode ser mais, vamos dizer assim, eu jogo uma provocação, será que Steve Paxton nada mais foi que o líder do movimento Contato Improvisação? E aí? Obviamente um líder que não pode ser líder, porque não é só, eu acho que tem uma questão que não é só que não quer ser líder, mas é como que não pode ser líder, porque a geração deles queriam matar os líderes, sabe? Tinham que matar os líderes, e inclusive Steve participou do Grand, era Grand Union que fizeram o Project, Continuous Project Daily Altered. Era já da Grand Union, I think. Eu acho que sim. Não. Era do Jetsons Dance Theater. Mas eu acho que talvez especificamente acho que era o. Eu tô confundindo, porque depois eles foram para. Eu também estou Tem aquela confundindo. professora da Oberlin, que agora me fugiu o nome, que ela também, na verdade, estava com essa, porque aí a Nancy entrou depois, mas agora tá me fugindo o nome. Ok, Mas você vê. tem esse Tanta, projeto. Sim. lá a memória. Então, será que, bom, Steve tinha claro, estava no meio, num grupo de pessoas que contestavam ou buscavam, vamos dizer, se não só contestavam, mas buscavam alternativas à prática da liderança. E, de fato, professavam uma predisposição, uma preferência para os processos coletivos e contestavam a hierarquia, contestavam tudo. Então, Steve não podia, em 72, de jeito nenhum, teria sido basicamente uma declaração de incoerência, sabe? Dizer sou líder. De fato, se aceitava a palavra, se aceitava a condição de coreógrafo, contra qual conceito eles iam contra. Total. Sim. Tá? E por isso, agora estou pensando isso, você vê, e por isso provavelmente
o grupo, no momento, explode em indivíduos que fazem o próprio trabalho individual, porque não aguentam mais. Eu faço uma história, viu? É uma história, uma história visceral das coisas, tá? Então, estou contando a coisa em termos de historinha, mas então, estamos falando de quê? Estamos falando da beleza das incongruências humanas, das contradições humanas. Então, estamos falando de um grupo de pessoas, entre as quais Steve, estão lidando com questões políticas, culturais, políticas, e se apoiando e levantando bandeiras ideológicas que são problemáticas, Então, Sim. eu te falei, outro dia fui pesquisar, sabe? Então, existe um inventor do ping-pong, sabe? Ou existe um influenciador do ping-pong, sabe? Claro. Como queremos chamar? Bom, tem a pessoa que, sabe, que patenteou a palavra ping-pong, o jogo ping-pong. Obviamente, o ping-pong se faz a dois e não tem como ter sido vislumbrado só por uma pessoa, tá? Então, contato e improvisação, eu me sinto até, não sei, bom, me sinto criticamente, é, é, me dou e tomo a responsabilidade que não é possível, tomo a responsabilidade de afirmar que contato e improvisação não foi vislumbrado na cabeça, como se diz, em vácuo do Steve. Ou seja, não nasceu no Steve, sabe, independente dos outros. Então, por isso, Steve não pode, mas aí está este jogo, e tem uma tese também, a tese de doutorado do Keith Tennessee, acho que sim, também a tese de doutorado do Keith Tennessee fala exatamente da ambivalência, vou encontrar agora o título, vou passar porque Ok. fala também disso. Então, Steve, querendo ou não querendo, bom, ele também tem que fazer as contas com o que fez, o que influenciou, o que criou, o que gerou, o que incentivou, o que instigou, o que liderou, o que ele fez, e tem Sim. muitas maneiras, provavelmente, de descrever, sabe, é, sabe, esta caneta. Sim. Então, qualquer coisa pode Sim. ser descrita, será descrita de uma maneira subjetiva por qualquer outra pessoa. Não, isso é muito legal, né? É bem o que a gente estava conversando, e para mim é incrível, porque e isso vira algo quase inconsciente de retransmissão da história, né? Então, assim, você vai falar isso, algumas pessoas às vezes vão falar assim, ah, mas é óbvio, o Steve e outras pessoas sempre falaram que foram influenciados por outra pessoa. Sim, mas no final das contas sempre é o Steve e os outros, né? Então mesmo a hora que nós vamos, mas nós sempre admitimos que teve várias influências. Ninguém falou que o Steve criou isso do nada. Sim, mas essa é uma parte, digamos, assumimos isso, mas depois esquecemos um pouco isso e só falamos do Steve, né? Então, mesmo isso, né? Ah, então, aí teve o grupo de Nova York que tinha o Steve e outras pessoas, né? Então, cada vez mais eu estou fazendo esse esforço muito autoconsciente agora, né? Ah, tinha um grupo de Nova York, não nomeio o Steve como principal, e se vou começar a nomear alguém, começo por alguma mulher. Ah, Mulher. tinha a Nancy, tinha a Anita, tinha o Steve, tinha a Mary Ferguson, né? Então, assim, isso é uma questão, né? E aí uma outra questão, né, que você trouxe, né, que o Keith trouxe ali, né, falando, o Steve de uma maneira ambivalente, talvez ele foi quem desenvolveu mais, talvez. Para mim, até onde eu entendo da história que a gente vai vendo, tiveram tantas outras pessoas que talvez desenvolveram, assim, a história da Nancy no contato e improvisação, do Oh, começo até a morte, né, da Nancy, assim, em termos de papel contínuo e de influência e de promover a prática,
me parece uma contribuição absurdamente maior do que a do Steve, né? Em termos de constantemente estar pesquisando e desenvolvendo e criando scores, né? Underscores, por exemplo, do contato. Isso é uma questão. Então, o Steve, aí lembrando um outro artigo, né, que a gente também compartilha, que é muito legal, que é o The Tyranny of Structurelessness, né? Então, dentro que é a estrutura, a tirania da falta de estrutura, alguma coisa nesse sentido, né? E numa subseção desse artigo, a tirania da falta de estrutura, fala sobre as estrelas que aparecem. E Steve, não que seja algo bom ou algo ruim, mas Steve era uma estrela, né, com méritos próprios. Era um gênio do corpo, era um pesquisador do corpo, era um dançarino incrível, né, era um pesquisador incrível. Né, então, assim, o material para a coluna, que não é propriamente contato e improvisação, né, é incrível. Né, então, assim, legal, ele é uma estrela, né, assim, mas chamar de líder é extremamente complicado, né? E como a gente estava conversando isso. E uma outra questão mais interessante, talvez também, né, para juntar tudo isso, mais interessante, mas dentro disso que a gente estava falando é quem foi Steve para esse grupo de Nova York, né? Então, assim, Steve já era uma figura, né, completamente muito conhecida, chega como professor, né, ali em Oberlin, dá um curso e depois, durante os outros tours, vai chamar a Anitta, a Ferguson, outras pessoas, e leva para Nova York. Então, essas pessoas, ele está, de certo modo, como um patamar maior, né? Porque ali as pessoas estão... É até uma questão de idade, né? Assim, as pessoas são mais jovens, as pessoas são estudantes ali. E o Ele Steve estava era nos 30, ele estava nos 30 e os outros estavam nos 20. gente. Então, ele era um dos caras, uma das pessoas do Judge Third. Uau, né? Estamos aqui com ele. Né? Então, isso já é uma questão hierárquica, no mínimo de status, né? No mínimo de carisma, no mínimo de representação. Né? Então, por que que o Steve, né, talvez chegue e tem esse magnetismo ali com essas pessoas, né, ali? Por que que essas questões também não apareceram? Por que que não era o Steve com a Trisha Brown, com a Yvonne Reiner, com a Schneemann, né, com a Forte, ali que estavam no mesmo patamar dele, né, na Judson, ali, né, que é diferente da Nancy, da Anitta, que estavam ali como estudantes. Então, ele tem essa questão que é interessante a gente ver, que é difícil depois quebrar uma ideia Quebrar, de uma sim. figura, e saber, não, eu, Nancy, eu, Anitta, contribui muito, né, assim, né? Demais, Então, demais. essa quebra da figura é muito curiosa. E as narrativas, é difícil a gente saber, igual você falou, da boa intenção, da não intenção, do que a gente deixa de falar. Mas essa questão, só para finalizar agora, para não falar tanto também, mas que o Steve falou lá atrás, falou depois no CI 25, e parece que está falando a mesma coisa no 50. Que a Nancy chegou para ele e perguntou, né? Fala, nossa, depois do magnésio, nossa, eu gostaria de participar, porque eram só homens, né? Participando e treinando, né? Ele não chamou as mulheres para treinar para fazer o magnésio. Aí ele, nossa, não imaginei que mulheres se interessariam por algo tão rough, algo tão bruto, né? Algo tão assim. Eu fico pensando, ok, o Steve ter falado Não, isso, mas como é que o Steve pode ter não. falado isso, sendo que Em pelo menos 63, 63, 9 anos antes, ele participou do Lightfall, que foi baseado em um score da Simone Ford chamado de Violent Contact. conta. No contato violento. Então, uma mulher estava pensando e estava fazendo um score que chamava Contato Violento. A Schneemann, né, estava fazendo o score dela de Letters Play, que vale uma conversa à parte, que eram a descrição do score era pessoas correndo e batendo e caindo entre si, então é algo muito, a descrição é muito incrível de partículas, de átomos, parecido com o magnésio, isso em 9 anos antes. Como é que essas mulheres fazendo algo violento de improvisação e de contato, o Steve não imaginei. Ele ficou 9 anos treinando com mulheres, assim, fazendo coisas Sim, brutas, sabe? Então é sim. complicado essas narrativas, no mínimo, né? Assim, né? Então, e essa Bom, coisa que você falou, né? sim. Vem da minha mente, né? Isso. Então, é, essa é uma imagem muito famosa, muito conhecida. Essa é bom, tem Trisha Brown, que está, como se diz em português, she's perching, como se diz em português, Está empolerada. está empolerada sobre o Steve.
na posição que a gente conhece como mesa alta, mas aí eles estavam especificamente, é, digamos, se relacionando com a posição de espera do futebol americano, né? Então, esporte. É, e então, Lightfall é a coreografia, é um trabalho, então, é uma investigação coreográfica da Trisha Brown, que faz isso com Steve Paxton, e Lightfall significa queda leve, e essa fotografia é do Peter Moore, que é um fotógrafo, praticamente foi o cronista, qual é a palavra? É cronista? É a Cronista. pessoa que estive lá, estive no momento certo, no lugar certo, naquela época. Então foi o documentarista, foi o arquivista, o, sim, é isso. E fazer registros na época, O né? registro, o Registrando. registro Sim. foi o que criou, que tem os registros têm mostrado esses trabalhos, que muitos desses trabalhos só existem como registro fotográfico. Então, só que, por exemplo, do Lightfall, do Peter Moore, tem duas imagens, dois registros, tem esse também. Então, que é fantástica a porta atrás, que está escrito push, não? É, empurra. Então, tenho encontrado, eu não quero, não é uma teoria da conspiração, seja bem claro. Só que essa fotografia não se encontra mais na internet. Temos pesquisado agora por, por bastante tempo. Esta fotografia do Peter Moore não existe mais. Por que eu não tenho ideia por quê? Provavelmente por algum motivo de copyright, alguma história estranha. Só que podemos imaginar, vendo esta imagem, que não era tão estranho e tão inimaginável que uma mulher voasse fizesse colisões e quedas com um homem, com um homem. E estamos falando que essa foto é de 63. Então, tem alguma. Então, eu não quero dizer. Então, vamos dizer as palavras. Tem alguma forte contradição ou incongruência nesse discurso que que foi feito, que foi feito, que então, por exemplo, que Magnesium fosse feito com homens porque as mulheres, sabe, porque era inimaginável ou porque podia, por precaução. Então, tem coisinhas que têm que ser realmente reconsideradas com um olhar carinhosamente crítico. Vamos dizer assim, eu diria assim, carinhosamente crítico. Assim como eu me sinto, sendo que agora eu me sinto de, sabe, vamos dizer uma coisa, no mundo, não é só no Brasil, não é só no Brasil, mas afinal, se você for ver, qual é esta influência toda do Aikido no contato e improvisação? De fato, de fato, de fato, tem essa coisa bela, sabe? Obviamente orientalista, não da ideia de fusão de culturas teoricamente polarizadas, não teoricamente Oriente e Ocidente, não? Então, maravilha fantástica. Nessas historinhas viscerais que eu conto, nessas análises, eu digo, sabe, pensem os Beatles, né? Os Beatles que eram
todos bonitinhos, todos limpinhos, de terno, gravata e cabelo curto. No ano, acho que, não sei, talvez fosse 64, 67, não lembro que ano foi, mas tá tudo aí na internet. Eles vão fazer um mês de retiro no ashram com quem era o famoso guru do yoga, e aí eles voltam, sabe, cheios, sabe, de experiências epifânicas, cabelos compridos, barbas e tudo, não? E aí eles, de fato, eles foram realmente uns dos divulgadores, dos disseminadores Do yoga, né? do yoga da meditação, Meditação, sim. sabe? É interessante como, por exemplo, sabe, tem que ir até a Índia e quando tem formas contemplativas e de dança e de artes marciais que estão muito mais próximas, como aquelas das culturas afro-americanas. Tá? Então, nesse sentido, eu estou colocando, sim, tem material para ser, tem histórias para serem, tem mais histórias para serem encontradas. E seria legal realmente ouvir as histórias daqueles que não são sempre incentivados a falar, e aqueles que, e aquelas, e aqueles, aquelas e tudo mais, que não são acostumados a falar, porque historicamente não tem, sabe, não ocupam lugares de fala, não ocupam lugares de falas reconhecidos por uma maioria de pessoas. Sim. Então, essa imagem de 73 como dizer, é um atestado, não? É um atestado que 9 anos antes de Magnesium, mulheres se jogavam, podiam como posso dizer, podiam se aventurar, se atrever em atividades físicas perigosas, consideradas perigosas para mulheres. Tá? E essa era uma... então, as colisões, as quedas, eram a estrutura básica da coreografia de uma mulher, que explicou essa estrutura ao Steve Paxton, que 9 anos depois, quase como que do nada, investiga as colisões com grupos só de homens. Tem que se pensar um pouquinho nas histórias. E tem que se ter... E com carinho, porque quem sou eu realmente para estar quase, parece quase que eu esteja insinuando coisas, mas realmente falo isso, Bruno, agora, porque uma coisa, por exemplo, é a conversa eu e você, e uma coisa é a conversa, sabe, e a exposição minha com você ou perante um público maior, e mesma coisa para o Steve Paxton, né? Então, Sim, e é um pouco o que você estava falando também, né? É entender que mais do que tudo é mais entender que somos humanos também, né? Então essa questão dos ídolos, e é difícil mesmo, né? Quando fala de alguém que a gente está sempre ali pensando, então é difícil, né? Entender a humanidade de, dos ídolos, né? Dos santos e
E ok, né? Mas refletir e apontar e para melhorarmos, para 50 anos depois continuarmos escondendo uma sim, parte da história. 50 anos. Então, 50 anos. A gente quer sim, celebrar a mesma história que está sendo contada sempre, ou a gente quer começar a olhar para outras histórias e começar, sempre que a gente vai falar de contato, o Steve e os outros. Então, é é, essa a escolha. Ele sempre vai ser o primeiro nome, né? Não sei, né? Eu estou fazendo a escolha agora de não, às vezes não nomear mesmo, né? Assim, porque eu acho que é uma questão de uma compensação histórica quase, né? é. Assim, então é algo para a gente pensar, né? Igual o Camilo já reforçou, não é para é, é, tirar o mérito, né? Escrachar, se diz escrachar? Também escrachar, não é para Escrachar é português? também utilizarmos aqui, Ah, porque lá na Argentina, também utilizo. sim, Não é para tirar o mérito, assim, né? Mas na verdade se colocar o mérito só numa pessoa, na verdade é retirar o enorme mérito de outras, né? E é pensar, essa é melhor do que aquela. E isso é complicado. Se for entrar nesse jogo, aí talvez a gente vai falar, não, talvez tiveram outras mulheres melhores, né? Então, assim, não sei se é um jogo talvez interessante, né? Mas no mínimo não é interessante trazer um jogo que o Steve foi o desenvolvedor, o Steve foi a pessoa que sem a qual não aconteceria nada do contato e improvisação. Isso é uma afirmação fortíssima, né? Fortíssima, fortíssima. sim, porque já estava acontecendo Contact Improvisations na época, né? No mínimo 9 anos antes, né? Então isso é algo importante para, no mínimo, ser reconhecido. Posso te interromper? Porque uma coisa que você falou agora, que ou seja, é que porque, ai, é exatamente isso. É como o mérito. Você estava falando de mérito, não? Então, associei a questão de porque nós também, então, é compreender que somos agentes da história. Somos agentes na história e das histórias. Então, somos da história e na história. Então, o nosso mérito, tipo, 50 anos depois, ou sabe, é, nós também temos o mérito de perpetuar uma narrativa, então, de perpetuar eh, uma geografia, uma veneração ou uma ideia sem questionar. E provavelmente a coisa interessante para mim é que realmente eu não tenho, ou seja, não quero, não rejeito nem Steve, nem ninguém. Eu basicamente, provavelmente eu rejeito quem não gosta, tá? Então, com certeza não rejeito, não tenho rejeição a que Steve ou outras pessoas que me influenciaram imensamente é, é, fazem parte da minha vida, ok? Então, mérito, eu acho que, sendo que eu comecei a me dar conta de ser um ser político através do contato improvisação, ok? E, e do contato improvisação significa o Steve, a Nancy, você, todas as pessoas com quem eu dancei, todas as pessoas com as que eu estudei, me ajudaram a formar realmente esse ser que eu sou e essa maneira de pensar. Temos que, então, dar-nos o mérito, que significa também a responsabilidade e eu diria quase realmente o dever de estar, de não, sabe, de não aceitar as histórias, sabe, tipo Papai Noel, é? Então não podemos aceitar as histórias, especialmente aí agora, sabe, vamos esse momento mundial, mas esse momento brasileiro, o momento europeu, as guerras, esse agora essa possibilidade de uma terceira guerra mundial, aqui as histórias realmente e com a difusão
da mídia, a velocidade da propagação das coisas. Então, sendo que nós, dizendo nós, incluo nesse momento, por pressuposto, quase por preconceito, vamos dizer, incluo todas as pessoas que se definem contateiros, porque parto do pressuposto que todas as pessoas que se definem contateiros se acham mais ou menos contra a cultura dominante, mais ou menos contra as discriminações. Então, na verdade, nem mais ou menos, se definem contra a cultura dominante, se definem contra a discriminação, mas sabemos que ser coerente é uma coisa e ser consciente realmente uma prática. Então, talvez seja por isso, longe de qualquer pensar, sabe, como aquela coisa, não sou contra, não tenho nada contra, não tenho nada contra. Eu tenho muitas coisas contra, sim. Eu tenho coisas contra pessoas que me magoaram, eu tenho coisas contra pessoas do mal, sabe, que eu considero do mal. Então, esses são outros assuntos, mas não tenho nada contra esse grupo fantástico de pessoas que sabe, Claro. você vê que ampliaram, porque não sabe, que não criaram o campo, ampliaram um campo porque outros antes deles tinham criado o campo e outros antes deles tinham criado o campo e, sabe, porque é um campo que a gente vai percorrendo sobre outros passos. É isso Então, que você está falando também, né? Porque é reconhecer a várias histórias. Por exemplo, a gente está falando de uma figura específica, mas desse grupo, creio ou não, que estava no, digamos, no percurso, né, ali de Estados Unidos, Canadá e Europa. Né? Então, outra parte é um processo digamos, de descolonização, né? Disso, de chega e, esse é o professor, tá? Né? Então, assim, a influência, por exemplo, da Argentina no contato e improvisação é sim, algo incrível, que entra por uma questão de não somente como a gente estava numa grande crise social, e por isso que é um dos motivos de ter um grande florescimento na Argentina, né? Com toda essa ideia de uma política, de uma anarquia, de outro jeito de compreender a prática também, a grande influência desse país enorme que é o Brasil, tá, em termos de, de geografia grande, né, de dimensões, a influência da capoeira, né, no contato é algo incrível. A gente os giros para lado, empurrar braço, as quedas, assim, né? Então estava nos primeiros também encontros internacionais de contato. A gente não fala tanto também a influência da capoeira, que, novamente vem de comunidades negras, né? Assim, então tem muita história, né, das margens, né, descoloniais também, que não é só, né, dos Estados Unidos, né? E tem essa coisa, chega alguém daqui, né? Tem uma anedota, não sei nem o qual é verdade, mas para mim sempre é curioso, né? Que a Anitta, as primeiras vezes que a Anitta vem aqui, e ela vai se apresentar, no meio da apresentação você fala, I'm an American, né? Tipo, eu sou americana, tal. E aí, eu acho que é o Autarco, aí o Autarco depois vai se apresentar, eu também sou americano, né? Então, e é isso, né? Ela é dos Estados Unidos, né? E Autarco é líder argentino, mas somos todos americanos, né? Então, qual é a América? É a América mais eu importante, né? toda vez, desculpa te interromper, eu acho que a palavra seja estadunidense, não? Em Sim, português. sim. Eu toda vez tenho que realmente que inibir, aí é uma prática tipo, eu tenho que inibir o impulso de dizer americano. Americano, Porque claro. para mim, americano, sabe, é estadunidense, porque nasci sabendo Sim, America, também, americana. Americano é americano. claro, E enquanto americano é brasileiro, é mexicano, claro. sabe? Então, É isso. sim, é incrível. Eu não sei, a gente poderia sempre, realmente, falar com você é um prazer, mas sabe, me sinto, é legal ter digerido e ter pensado isso, sabe? Porque é,
estava pensando, também lendo a tese da Karen, a gente tem que realmente ter um exercício crítico consigo mesmo, sabe? O antropólogo, sabe? O etnógrafo que vai lá e desde um lugar confortável e protegido digamos, até provavelmente favorecido, analisar o outro, olha, é uma coisa muito extremamente delicada. Então, estamos falando de pessoas, sabe, e que fizeram realmente coisas grandiosas. Eu estou aqui no Brasil, você sabe, eu estou aqui no Brasil, estou dizendo, eu estou aqui porque 25 anos atrás eu estava em Oberlin, ok? Então, imagina como o contato improvisação e todas as pessoas que me ensinaram contato improvisação e todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento desse que é uma técnica, é uma forma de dança, não, deixa isso para outra. Então, para o desenvolvimento desse campo de investigação fantástica, então, graças e por influência e pelo entusiasmo, pela inspiração que eu recebi com essas pessoas, eu estou aqui. Então, realmente é importante compreender. Eu digo para mim porque se tem um certo medo às vezes, é importante compreender que criticar não é detonar, não é para matar, mas é então para crescer, para compreender. Se eu fico acreditando na história que é mais comumente contada, então existe Papai Noel. Para trazer essa expressão, né, que o Hugo desenvolveu muito, né, que estamos tentando nos desabituar compartilhadamente, né? Então, é isso. Para mim, essa a grande pesquisa. Temos que nos desabituar, né? Senão vamos continuar fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, que ok, mas e aí, né? Não percebemos mais de uma maneira diferente em 50, em 25 anos, em 5 anos, né? Então, assim, o outro, né, e a compreensão do outro é uma maneira, é uma possibilidade de nos desabituar, né? A gente compartilha essa desabituação e nos ajuda a desabituar na linguagem, né? Para mim também na expressão. Agora americano, estadunidense, nossa, sempre contato a Steve e outros, não, o grupo de Nova York, né? O grupo da Web Gallery, né? Então, Nancy, então qual é a ordem que a gente fala das coisas, né? Qual palavra, qual o nome? É uma mulher que vai vir primeiro, então onde é que iniciou o contato, o que é contato. Então, assim, é isso, é nos hábitos diários, assim é na microhistória que se forma a macrohistória também, né? Então, é um constante se questionar, porque é se entender que somos humanos, né? E para mim é um exercício constante de humildade também. Porque você não quer falar que você estava errado por 10, 15, 20, 50 anos, sabe? Assim, então, é difícil. Quanto mais antiga a crença, mais difícil a gente assumir que talvez não sabíamos tanto quanto poderíamos saber, ou enfim. Né? Então, é um desafio e é um exercício constante de humildade, eu acho, né? De sempre estar Sim, abrindo. e realmente de carinho, porque Sim, estamos o agradecimento, a gratidão é, é infinita. Então, novamente, estou pegando aqui, essas são as imagens aqui do, do documentário. Lembrar que algum dia em Detroit, em 1913, era um dia de produção da Ford T, do modelo Ford T. O tempo de produção de um carro foi reduzido de 14 horas para 1 hora e 33 minutos. Alex Anderson
ganhava $22 por semana, trabalhando de segunda a sábado, 12 horas. Aos domingos curtia um piquenique e nunca teve um Ford T, nunca teve dinheiro para comprar um Ford T e que afinal morreu de gripe espanhola. Isso. E que está Então, sendo comentado agora por Camilo e, no ano de 2022, que que está tomou o na café da coisa manhã. em Brasília, Brasília DF, Brasil, América Latina, e, e, se, e que normalmente se conta a história da Ford, como do senhor Ford, ou dos belíssimos modelos da Ford, e não se pensa na história do tal Alex. Bom, a gente poderia continuar conversando, acho que por muito tempo aqui. Então, eu agradeço de novo as Eu te conversas. agradeço. A gente continua se influenciando, É isso. Agradeço também o se pessoal. inspirando e dançando e Sim. se vendo. E estamos abertos, né, para conversar com várias outras pessoas. Isso aqui é uma conversa, a gente sempre está pesquisando, e se tiver material novo, a gente dispõe também, né? Então, estamos sempre abertos para conversar e para ser instigado, né? Para ouvir outras narrativas, né? Então, isso é importante. Então, cheguem, vão se achegando também. Um abraço, Um abraço. até a próxima. Até a próxima. Tchau.